Oi, gente! Estamos em mais um quadro do SIC Apresenta e hoje estamos com o nosso associado, o Josué, aqui da Vision. Então, Josué, conta um pouquinho a história aqui da Vision, como tudo começou. Então, explicando um pouquinho da minha trajetória. A Vision Comunicação é uma empresa que tem mais de 10 anos. Foi algo que eu sempre gostei, eu sempre lidei com essa parte de impressão desde a minha adolescência. Até a gente tem uma tradição, como diz minha filha, né? Nos domingos pela manhã a gente tem um café da manhã mais prolongado em casa, então é um momento que a gente conversa um pouco entre família, né? E esses dias também ela me fez a mesma pergunta: pai, como surgiu a Vision Comunicação, né? Aí eu comecei a explicar para ela que, na verdade, não foi algo que eu projetei e que eu planejei, foi algo que foi acontecendo. Então foi muito legal conseguir explicar isso para ela também, né? De uma forma simples, porque eu comecei no ramo gráfico, então a gente fazia impressão em papel, cartão de visita, folder, então eu fiquei por um longo período trabalhando nesse ramo. Aos poucos eu fui adquirindo um plotter de recorte, que já é uma máquina que é utilizada na comunicação visual. Dali um tempinho adquiri um plotter de impressão digital, aí comecei a trabalhar com impressão de banners, adesivos, e também começou a surgir a parte das fachadas. Então eu vi a necessidade de separar as duas empresas. Então eu acabei vendendo a parte gráfica, resumindo a história, né? Vendendo toda a parte gráfica e colocando a minha energia toda na comunicação visual. Então desde então, claro, foram muitos desafios, muitas dificuldades, treinamento. Até hoje, né? A gente participa de treinamentos, de capacitações, porque é um ramo que exige muito. E a gente, nessa trajetória de 10 anos, a gente conseguiu agregar muito valor e se destacar no mercado também. Porque até então na nossa cidade são poucas as empresas que trabalham diretamente com o ramo de comunicação visual. Então hoje a gente atende desde o cliente pequeno, para um adesivo, para um banner, como um cliente de uma construção civil, para um revestimento em ACM, que é um revestimento que a gente trabalha aqui, né? A parte de estruturação metálica a gente trabalha também aqui dentro da Vision, então eu tenho equipes separadas para cada nicho. Então a gente consegue atender o cliente pequeno e o cliente maior também. Certo, então para explicar um pouco para o pessoal de casa, né? Sim. Que nós do ramo a gente já entende um Certo. pouco, né? A diferença da gráfica, então, para a comunicação visual que vocês têm hoje é a proporção, é o tamanho do produto em si, né? Sai do papel e vai para uma parte de placa de PVC, essas coisas, né? Em tese, sim. Uma parte sim, uma parte não. Então, a questão da gráfica mesmo, a gente trabalhava diretamente com o papel, né? Então, a gente fazia, como eu falei antes, cartões de visita, talonários, panfletos, folders. E a parte da comunicação visual, já diz em si mesmo o nome comunicação visual, né? Às vezes a gente fala rápido isso e não presta muita atenção. Mas hoje a nossa vida é voltada, o que nos direciona é a comunicação visual. Você vai num banco, vai ter todas as placas direcionando para qual lugar que tu vai. Hoje no trânsito, então a gente está envolto de placas de sinalização, lojas, shopping centers, aeroportos. Então a comunicação visual faz parte do dia a dia de todos, né? Então, claro que a gente também sempre vem se qualificando, como eu falei antes, para conseguir comunicar de forma mais assertiva para trazer mais pessoas, a gente conseguindo entregar isso dentro do nosso nicho, né? E nesse tempo, né, que a gente vê que também empresas vão se renovando, né? Muitas saem do espaço físico e vão para o online. Vocês sentiram essa diferença? Ou como que tu diz, como é algo que está no nosso dia a dia, sempre a demanda vem crescendo, né? Sim. Como eu falei antes, Paola, a questão da comunicação visual, ela abrange muitos segmentos. Então a gente não fica dependente de um subnicho. Vamos supor, hoje a gente atende o comércio, a gente atende a parte da indústria também, então a parte da construção civil. Então são vários nichos que daqui a um pouco tu tem uma demanda mais alta em uma demanda menor em outro, e isso vai formando um equilíbrio, né? Então, o que mais tu pode explicar um pouquinho para nós em questão do serviço de vocês? Como é que vocês atuam? Como que é o processo interno de vocês? Cheguei aqui e quero fazer uma comunicação visual da minha empresa. Como é que funciona? Então a gente tem dois tipos de atendimento, né? A gente tem o atendimento online, que é através do WhatsApp e e-mail,
que geralmente o primeiro contato do cliente ele nos busca na internet ou por uma indicação e entra em contato com nós por esses dois canais, ou senão a gente tem um atendimento, digamos, atendimento balcão, que seria a parte da recepção. Então, a pessoa que está na recepção, ela vai te direcionar para o profissional correto. Vamos supor, tu chega aqui e tu quer fazer uma fachada da tua empresa. Então, a gente tem um time de designers que vão te atender, vão ver a tua necessidade. Após isso aí, a gente vai até o local, faz toda a conferência de medidas, faz as fotos, então faz a visita técnica, né? Para a gente conseguir visualizar dentro do teu ambiente as possibilidades, o que a gente pode te oferecer a mais. A gente trabalha também com parceria com arquitetos e engenheiros, né? Que aí também, às vezes, já vem um projeto pronto para nós e a gente mostra a melhor forma de execução, né? Dentro dos materiais que a gente trabalha para conseguir destinar para o cliente. Após isso, dependendo da escolha do cliente, vai ir para um outro setor dentro da empresa. Então a gente tem o setor de impressão, a gente tem o setor de serralheria, o setor de montagem, a parte de produção interna. Isso aí vai demandar conforme o teu projeto, né? Por onde o teu projeto vai passar dentro da empresa. Certo. E uma média de tempo de entrega desses materiais, certo. Como é que funciona? Uma fachada hoje, até para nós é tranquilo, né? Falar e é habitual falar em ACM, mas muitas pessoas não sabem o que é o dito do ACM. Isso. Então até que atrás eu deixei 2 exemplos de placas, né? Seria um mini totem. Esse material, o ACM, ele é um composto de alumínio e polietileno. Então, ele é como se fosse um sanduichinho. Ele tem uma camada de alumínio, no meio ele tem um núcleo plástico, né? E atrás uma outra camada de alumínio. Isso nos possibilita fazer essa parte do recorte, onde tem o V, o logo, e a gente colocar uma iluminação interna. Então, uma fachada nesse material, revestindo a loja do cliente toda, em torno de 10 a 15 dias. Após... Rápido. É um processo legal, assim, é rápido. Após a gente já ter toda a definição do que vai ser feito, né? Certo. A parte produtiva mesmo. E a parte, vocês comentaram, né, que atendem tanto os pequenos quanto os grandes, sim. Né? Logo mais vai iniciar a campanha política. Certo. Vocês também abraçam essa parte, esse tipo de serviço, como bandeirolas e outras coisas referente à campanha política que sim. O pessoal... Adesivação de carro, conta um pouquinho também sobre isso. Sim, a gente trabalha então com a parte do envelopamento, né? Que na verdade tudo se destina à comunicação visual, né? Então, mesmo voltado para a política ou para outros setores, a gente consegue atender essa demanda. A gente tem impressão em tecido, a gente tem impressão direta em materiais rígidos, como placas de PVC, nas próprias placas de ACM ou placas de acrílico a gente consegue imprimir direto no material. Então, todo esse material de campanha política, a Vision consegue fornecer bem tranquilo. Perfeito. E você nos trouxe, né, no início aqui do nosso bate-papo, uma citação íntima sua com a sua família, né? Sim. Mas agora vamos trazer, então, qual o fato que te marca, que te emociona nesses 10 anos, né, que você contou da Vision, sim. Que te emociona hoje, relacionado ao Josué e à Vision. Sim. Então, eu acho que um dos momentos que foi mais desafiadores e também o pós desse acontecimento é emocionante para mim, que foi a questão da pandemia. Então, na época da pandemia, todos foram desafiados, né? Então, não tem um setor X ou Y que não foi afetado. Então, eu sei que na época eu tinha uns 10 colaboradores, não era nesse endereço aqui, era em outro lugar, e veio a notícia do lockdown. Então, tudo vai fechar, não tem o que fazer. E naquele momento, chamei todos, conversei com todos e expliquei para eles que na hora eu não sabia o que fazer, que rumo que ia tomar, porque ninguém sabia, né? Mas que logo eu ia achar alguma solução para nós não fechar as portas, para nós continuar e persistir. Então eu lembro que foi numa quinta-feira, que na sexta-feira tudo ia ficar fechado, né? Para encurtar o caso numa informação, eu fiquei sem trabalhar na pandemia de quinta-feira, das 18 horas da tarde, até sexta-feira, às 10 horas da manhã. Depois do período todo, a empresa trabalhou. O que acontece? No outro dia, pela manhã, eu fiquei até 10 horas em casa, não conseguia mais ficar em casa, fui para a empresa. Chegando na empresa, eu abri meu computador e entrei em alguns sites chineses, que na época lá já estava mais aflorado, né?
a questão da pandemia, entrei lá e vi em um mercado aquela proteção de acrílico, aquela barreira de acrílico que os atendentes tinham. E na época, a gente trabalhava com acrílico, mas não era o nosso principal produto, né? Me despertou assim, na época, vou ter que fazer alguma coisa com isso. Aí eu tinha um cliente que é uma rede de mercados, né? Liguei para ele já de imediato, assim, depois que eu vi a imagem, eu liguei para ele e perguntei para ele, como tu vai fazer com as tuas atendentes, a questão do atendimento? Aí ele falou, a gente tá por fora ainda, então nós estamos usando máscaras, né? Eu falei, eu tenho um produto para ti. Se tu quiser passar aqui na Vision às 18 horas, no final do dia, eu consigo te apresentar. Aí ele, não, ótimo então, mas não falei para ele o que era, né? Então, daquele momento ali, como eu iniciei a empresa do zero, eu fui designer, eu fui financeiro, comercial, então eu atuei em todas as áreas, né? Então eu já fui para um equipamento nosso, uma CNC que a gente tinha na época, já fiz o corte do acrílico, já dobrei o acrílico, fiz o protótipo para ele e montei no meu balcão. Então quando ele chegou até a empresa para ser atendido, ele já foi atendido na barreira de acrílico. E assim, ele olhou aquilo lá na hora, então era muito recente, tipo, na quinta-feira fechou tudo, na sexta-feira eu já tinha o produto. Claro que foi um desafio para conseguir a matéria-prima depois, mas deu tudo certo. E naquele momento ali ele já falou, não, pode fazer para todas as unidades, sem perguntar preço, sem perguntar nada. E aí daquele momento em diante, então, fui até a prefeitura, consegui informação com o pessoal como a gente podia fazer para trabalhar, sendo que seria um serviço essencial para a ajuda de outros profissionais, né? Então a gente teve a liberação, eu consegui chamar todos os funcionários com a segurança, com tudo que era permitido na época, né? E assim, o nosso faturamento, do momento que eu desenvolvi aquele produto, subiu assim drasticamente, a gente conseguiu manter todos os colaboradores e todas as famílias dos colaboradores, porque na época eram 10 pessoas ali trabalhando, mas por trás disso tem todas as famílias, né? Então para mim isso foi muito emocionante, que eu não deixei faltar para minha família e nem para a família de todos os outros colaboradores também, né? É isso aí. E é entender, né? Isso que é do empreendedor que ele destrava, né? Sim. Situações. É entender a dor do teu cliente, né? Exato. Saber dar uma solução ali, né? Buscar uma coisa para inovar. O empreendedor tem muito disso, né? Tem que cada pouco buscar inovar, ser mais estratégico. É um desafio diário, né? Diário. O cliente comentou antes, o empreendedor em si, ele é uma pessoa que tem que ser desafiada diariamente, senão as coisas ficam muito mornas, né? Claro que é um desafio hoje no nosso país empreender, mas graças a Deus, assim, desde o início a nossa trajetória tem sido muito boa. Claro que sempre batalhando, chegando antes, saindo depois, fins de semana, rotinas pesadas, né? Mas tudo isso tem uma recompensa no final de tudo que a gente consegue construir e atender o nosso cliente e fornecer um produto cada vez melhor, né? Maquinários cada vez melhores também. Até a máquina que a gente está aqui à frente, a máquina que eu adquiri há 3 meses atrás, a máquina que eu queria adquirir já há muito tempo, é uma impressora plana. Então a gente consegue fazer impressão em materiais rígidos, em vidro, em acrílico, no próprio ACM a gente consegue fazer também. Então as placas de obra, essas outras placas de imobiliária, antes a gente fazia um processo de imprimir num adesivo e adesivar a placa. Então se fica muito tempo no sol e tal, começa o adesivo soltar, então tem todo esse problema que aqui nesse equipamento eu consigo imprimir direto no substrato. Então eu já consigo minimizar esses problemas e consigo ter uma mão de obra menor também, com menos retrabalho, né? Bacana, muito show. Então tá, pessoal, era isso. A SIC agradece vocês terem aberto a porta da empresa de vocês, conhecer um pouquinho mais do processo, a história por si só, né? Sim. E a gente deseja, então, vida longa e sucesso para vocês. Muito obrigado, da mesma forma. Obrigada. Tchau, tchau, gente.